19º Congresso da ANEFAC, Barra Bonita, e o tema Economia Compartilhada. E agora com o palestrante que fez justamente o encerramento, que é o Arthur Igreja. Temos o prazer de conversar com ele. Vai nos falar um pouquinho, de uma forma bem resumida, sobre a abordagem que ele fez, que foi sobre assim, as tecnologias, o envolvimento, ou seja, o futuro, uma visão atual, mas em termos de perspectiva de futuro, tendo em vista as mudanças tão significativas que vemos em nosso mundo, notadamente em função do próprio avanço da tecnologia. Então, Arthur Igreja, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunicação Executiva. Prazer em falar com você. Muito obrigado, Reinaldo. E o resumo do que eu falei aqui hoje no evento é que a velocidade de mudança não para de aumentar. Então, se nós já estamos fascinados com o que está acontecendo, a tendência daqui para adiante é que seja ainda mais rápido. Então, até é complicado entender tudo isso. É uma onda puxada pela tecnologia, mudando a forma como nós trabalhamos, como nós fazemos negócios. E o objetivo do evento foi entender um pouco esse panorama e enxergar para onde tudo isso caminha. Mas certamente todas as profissões e todos os negócios serão profundamente transformados nos próximos 5 anos. Você nos deu lá na palestra magna de encerramento alguns exemplos, assim, algumas ideias de alguma coisa assim, muito assustadora, tendo em vista que, poxa vida, né, isso está acontecendo lá. Até que ponto que isso vai gerar um impacto para todos nós, não é? Parece que é uma coisa assim mais ampla em termos de negócios, mas parece que essa situação está muito mais próxima do que a gente. Você tem algum dos exemplos que você usou lá, só para, talvez, como você falou, quero assustá-los, quero envolvê-los, quero deixá-los assim, não dormindo direito no final de semana, em função justamente do impacto das informações que você trouxe. O objetivo é instigar, exatamente. Bom, um exemplo é a nossa própria gravação aqui. Então veja que toda a estrutura que era demandada de um canal de TV, toda uma equipe e mesmo a forma de disseminar esse conteúdo, de fazer essa produção de conteúdo, era uma coisa que há 30 anos seria inimaginável, poder atingir milhares, milhões de pessoas com um equipamento leve, rapidamente produzido, editado e colocado para milhares de pessoas. Então esse nosso momento já é um grande exemplo de economia sendo transformada pela tecnologia. Isso aqui seria impossível há 20 anos atrás. E alguns exemplos do que eu dei chamam a atenção de plataformas, porque tudo isso parece que está acontecendo em outros países, e eu faço questão de mencionar esses exemplos brasileiros para dar essa conotação de que isso sim está do lado da sua casa. Eu citei uma plataforma, por exemplo, a Roupateca de São Paulo, onde as pessoas assinam planos como Netflix, como Spotify, mas de roupas. Então, quer dizer, a maior parte das nossas roupas estão lá paradas, tem toda essa economia da ociosidade, e a tecnologia está fazendo com que o consumidor possa ter um consumo mais inteligente e mais acessível, e as empresas consigam usar melhor, conectar melhor essa ociosidade. Então, nós podemos falar da Roupateca, e um dos exemplos que eu usei aqui, até uma plataforma, que a pessoa chamada Leftover, que as pessoas que têm comida que ela não vai consumir nos próximos 1 ou 2 dias, ela consegue conectar isso com pessoas que estão precisando de alimentos. Então não é simplesmente sobre fazer mais negócio e ganhar mais dinheiro. Me chama muito a atenção também esse impacto social que nós conseguimos causar por essa conexão. Eu cito aqui o exemplo então do tamanho de desperdício que nós temos de comida, né? É verdade. E olha, esse foi um dos pontos assim, que chocou bastante as pessoas. Nossa, a tecnologia sendo feita em função até de fazer um serviço social, fazendo alguma coisa. E como você falou assim com economistas da própria associação, e assim, profissionais de finanças, contabilidade e administração, e assim, dentro dessa estrutura da economia compartilhada, qual a sua visão, a sua percepção em relação justamente a essa visão para esses profissionais? Porque são pessoas tradicionalmente, os contadores, administradores mais cartesianos, uma visão mais, não limitadas, mas assim, focadas dentro do seu trabalho, de oferecer um trabalho bem limitado em relação a aspectos da legislação e aspectos da própria contabilidade. Mas de repente vem assim com uma bomba, falando assim, calma, tudo que está acontecendo, esteja preparado para a informação que eu vou te dar. Tudo isso deixa de existir dessa forma, nessa configuração. Então isso parece assim uma coisa totalmente diferente em relação ao que vem pela frente. Para esses profissionais, tendo em vista o objetivo do nosso trabalho aqui da ANEFAC, como é que você vê esse impacto todo nesse sentido? Bom, num primeiro momento eu concordo contigo, soa como uma hecatombe, né? Parece uma grande bomba que estoura no meio da sala. Mas tem alguns estudos, é importante colocar isso em perspectiva, tá? Então tem alguns estudos aí já mostrando impactos das ondas de tecnologia em mais de 140 anos. E um comportamento que se repete é o seguinte:
A tecnologia, ela eleva a linha de exigência. Então não é que ela faz os negócios desaparecer. Eles são transformados, mas o nível de exigência sobe. Então qual que é o recado para esses profissionais? Para quem acha que está preparando a sua empresa ou se preparando profissionalmente para ter um determinado modus operandi nos próximos 10 anos, isso certamente não vai acontecer. Então, para que a pessoa não tenha uma surpresa desagradável de que uma tecnologia substituiu o que ela fazia, ela tem que ser um pouco mais protagonista. Por isso que é importante se conectar nesses temas. Então, primeiro, não vai desaparecer contador, não vai desaparecer administrador nunca, mas certamente eles vão fazer atividades diferentes. E na própria forma de fazer atividade, na economia, na contabilidade, nas finanças, eu também mencionei isso na palestra, conceitos que pareciam seculares estão sendo questionados. Um dos exemplos que eu dei é a valoração das startups, né? Essas empresas que chegam a valer mais de $1 bilhão. Eu citei o exemplo de uma que isso aconteceu em 8 meses. Então eu te pergunto, a métrica de valoração pressupõe ter 3 ou 5 exercícios passados para poder calcular. Era isso que o Beabá financeiro ensinava. Peraí, mas é uma empresa que nunca faturou, mas de outro lado ela vale bilhões. Então assim, essa transformação e esses grandes pontos de interrogação chegam em todas as áreas. Qual que é o recado aqui? É ter a capacidade de se adaptar, aprender e gostar de aprender e se transformar. É não ver a mudança como ameaça, mas ver como algo contínuo no tempo. Gostei muito de uma parte que você falou, eu estava muito atento à sua palestra, e assim, de que há uma situação irreversível. A questão não é eu vou aceitar ou não, a questão de acompanhar a onda e a partir daí saber enfrentar as situações. Nesse sentido, que comentário que você faz? O que nós temos visto, tanto o ser humano ele é refratário à mudança por natureza. Então nós buscamos, nós estamos num determinado platô, nós enxergamos a mudança como temporal e o mais breve possível para tentar alcançar um outro platô. E o que eu sugiro é entender que o platô não existe mais. Então não entender que a mudança é uma época de transição. A transição é o platô. Então se você sente que o seu negócio, a sua forma de fazer as coisas está estável, tenha a convicção de que isso na verdade é temporário, mas a mudança está logo ali adiante. Então a forma, volto aqui na questão do conteúdo, comunicar pela internet e tudo mais, um jornalista que acaba virando um canal, que acaba sendo, esse é o veículo mais importante para ele, volto a dizer que isso era impensável. Então gostar disso, aprender que a mudança é algo muito constante e não ter esse comportamento refratário, eu acho que é o mais importante. É não se colocar como nostálgico, mas no meu tempo funcionava de tal maneira. Mas é um tempo que não existe mais, então não temos como voltar até ele. Temos que viver nesse tempo e criar oportunidades nele. Bom, quero só ir para o finalzinho aqui da nossa entrevista, que é rápido também, considerando assim toda a própria tendência, mas que você falasse agora um pouco sobre você. Você é uma pessoa que hoje faz a diferença no mundo das pessoas, foi apresentado lá como um anjo, uma pessoa que busca fazer investimentos, viaja pelo mundo, busca muitas informações e assim, você declarou lá a sua missão existencial. Eu penso que quando uma pessoa tem clareza sobre a sua missão, o seu propósito de vida, tudo fica mais fácil. E assim você canaliza tudo aquilo que você faz em função de fazer com que as pessoas sejam mais esclarecidas. Gostaria que você finalizasse dizendo um pouquinho sobre você e sobre a sua missão pessoal. Puxa, muito obrigado. É incrível ter essa oportunidade de poder falar um pouco disso. Então eu tenho como missão poder reduzir esse gap de cognição sobre o que está acontecendo. Então eu sou muito instigado, faço questionamentos como já foi citado, viajo absolutamente o tempo inteiro pelo mundo para poder não ficar para trás. Falar de inovação hoje, confesso que é um esporte radical, porque todo mundo está muito informado, todo mundo tem acesso a esses conteúdos. Então eu falava que 5 minutos antes de entrar na palestra eu ainda estou checando se algumas informações mudaram, justamente para poder valorar o tempo da pessoa e honrar para que ela tenha as informações mais atualizadas. Por isso que eu vejo com muito ânimo e com muito entusiasmo tudo que está acontecendo, de poder levar cada vez mais essa mensagem mais longe, para mais e mais pessoas. Então toda a formação que eu busquei, seja profissional ou acadêmica, para poder construir esse repertório, que nós não podemos perder de vista isso também. Por mais que o conteúdo seja extremamente acessível, se a pessoa não constrói um repertório e não se prepara, ela pouco terá para falar. Então foi algo que eu construí com bastante cuidado, continuo construindo, e a única certeza que eu tenho são as minhas dúvidas. Então eu espero continuar tendo cada vez mais dúvidas e poder provocar essas dúvidas nas pessoas. E caso você tenha esse interesse, queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Arthur Igreja e queira contatá-lo, então peço que você deixe aqui,
porque ele faz palestras, faz um trabalho, faz a mudança no mundo. Eu penso que o trabalho dele apenas começou, é jovem, tem muita coisa pela frente, está fazendo justamente essa conscientização das pessoas em relação ao que é irreversível. Não tem como mudar todo um processo que está acontecendo de forma bastante impulsionada pela própria evolução da tecnologia. E não tem como a gente reverter um processo que está aí acontecendo, né, aos nossos olhos, diante das crianças, da evolução toda que está acontecendo no mundo. Então, Arthur, para finalizar, quero que você deixe uma palavrinha final sua, uma mensagem aqui para os nossos internautas e também deixar aí o seu contato, caso alguém queira te conhecer um pouquinho melhor, contratá-lo para uma palestra, enfim, ter um contato com você. Puxa, agradeço a oportunidade, obrigado. E é muito fácil de me encontrar, então arturigreja.com, Arthur com TH. Eu estou em todas as mídias sociais, então digitando no Google você me encontra muito facilmente, mas o site é o hub para tudo isso, onde você encontra conteúdos, enfim. No YouTube também, digitando Arthur Igreja, Inovação ou Economia Compartilhada, você encontra o meu canal. O principal recado é o seguinte, vou até aproveitar e usar uma frase aqui do fundador do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, que ele fala o seguinte: em um tempo de mudanças muito velozes, a receita que certamente leva ao fracasso, a receita mais arriscada é não arriscar. A receita mais arriscada é não inovar. Então, evitar o risco é a coisa mais arriscada em um momento de transformações tão profundas. Obrigado. Muito agradecido, Arthur Igreja, participando do nosso programa Comunicação Executiva. Fica aí um abraço e até o próximo programa. Até lá.